Nesse vídeo, os comentários são das questões 639 a 644 do nosso quiz. Só lembrando que são comentários rápidos e se você deseja detalhes e aprofundamento, faça o convite que você assista às nossas aulas no canal do YouTube, certo? Ou adquira o curso 60 lições de física, que é um belo curso preparatório para vestibulares e Enem com muito conteúdo e muitas questões resolvidas para você. E o melhor é que o preço é muito pequenininho num único pagamento. O link está na descrição, tá? Então, olha só, a primeira questão fala do motorista que deseja fazer uma viagem mantendo uma velocidade de 90 km por hora em 2 horas. Só que o trânsito mais intenso fez com que a velocidade média fosse de 60 km por hora. Quanto tempo a mais do que planejado durou a viagem? Veja só, nós sabemos aqui que o espaço é um produto da velocidade pelo tempo. Então aqui, nós estamos trabalhando com velocidade média. Observe que o espaço da viagem, ou a distância de viagem, é 180 km, pegando a velocidade informada 90, no tempo programado 2 horas. Agora, a velocidade real não foi de 90, foi de 60. Tá? Então nós temos aqui o mesmo espaço de 180, velocidade de 60. Observe que o tempo então foi 3 horas. E a pergunta é quanto tempo a mais? Então nós tiramos a diferença entre 3 horas, que foi o tempo real, e 2 horas o programado, e nós temos uma diferença de 1 hora a mais de viagem. Na segunda questão, nós temos aqui que o vencedor da maratona ele corre 42 km em 2 horas e meia. E nós estamos procurando por uma média de distância que ele percorre a cada 5 minutos. Observe, 2 horas e meia, 2,5 horas é 150 minutos. Como nós queremos saber uma média para cada 5 minutos, nós pegamos aqui e fazemos a divisão de 150 minutos por 5 minutos e a gente vê que 150 é 30 vezes maior que 5. Então, esse 30 é o fator que nós vamos dividir a distância. 42 km é 42 mil metros, dividido por 30, nós temos 1.400 metros em média a cada 5 minutos. E a resposta aqui seria a letra B. Na terceira questão, nós precisamos avaliar duas afirmações sobre velocidade instantânea e velocidade média. A primeira diz que no movimento variado, a média das velocidades é obtida pela razão entre a soma das n velocidades instantâneas pelo número delas. Bom, aqui esse item é correto, ele é verdadeiro. Note o seguinte, só lembrando que, por exemplo, para dois valores de velocidade, a velocidade média é a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2, porque nós estamos aqui considerando duas velocidades. Mas, sendo um movimento uniformemente variado, se nós tivermos mais valores de velocidade, nós dividimos pelo número de velocidades que nós estamos considerando para a média. Então, o item é verdadeiro. O item B diz que no movimento variado, a velocidade instantânea varia, com exceção de um ponto. Ela é sempre diferente da velocidade média. Observe que o gráfico que pode representar aí essa velocidade e essa velocidade instantânea citada seria esse gráfico. A velocidade instantânea crescente, a velocidade média, então observe que ela é paralela ao tempo aqui na horizontal, e nós temos um único valor de coincidência entre a instantânea e a média, o que faz com que esse item também seja verdadeiro. Então A e B são verdadeiros. A quarta questão traz aqui um sistema de referência para o espaço e uma função de espaço em função do tempo para um móvel. Temos aqui 3 afirmações. A primeira diz que após 2 segundos o móvel passa pela origem. Observa só o seguinte, ó. A origem seria o s igual a 0. Quando nós substituímos 0 nessa função que você vê aqui, nós temos aqui 0 igual a 10 menos 5t menos t elevado ao quadrado. Isso aqui, no caso, é uma equação de segundo grau, em que se nós desenvolvermos, nós não encontraremos nenhuma raiz sendo igual a 2. Portanto, essa afirmação ela é falsa.
após 2 segundos não é o tempo que o móvel passa pela origem. O item B fala que o móvel inicialmente vai para a esquerda e depois para a direita. Observe que o sinal da velocidade é negativo e o sinal da aceleração é negativo. Quando ambos são iguais, não porque é negativo, mas podia ser positivo e positivo, quando os sinais são iguais, o móvel se movimenta sempre no mesmo sentido. Então, a segunda afirmação, ela também é falsa. E a terceira diz que o módulo da aceleração desse móvel é igual a 2. Observe que isso aqui é o termo AT ao quadrado dividido por 2. Só que, como nós vemos somente t ao quadrado, significa que aqui é 1. E pensando em valor de módulo, a sobre 2, então, é igual a 1. Se eu passo 2 multiplicando, eu vejo que o módulo da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E apenas o item C é verdadeiro. A quinta questão fala sobre um corpo que é atirado verticalmente para cima. E nós temos aqui 5 afirmações. A primeira trata esse movimento de uniformemente retardar. Isso é correto, porque a velocidade diminui, com aceleração nula no ponto mais alto. Cuidado, não é a aceleração que é nula no ponto mais alto, e sim a velocidade. Tá? A aceleração ela é constante. Então, o item B fala que é uniformemente retardado, com velocidade nula no ponto mais alto. Isso sim é correto. No C está errado porque fala que é uniforme. No D, uniformemente acelerado. Se você joga para cima, ele perde velocidade, é uniformemente retardado. E o E também fala em uniformemente acelerado. Portanto, para essa quinta questão, resposta correta, letra B. E a última questão, nós temos também um corpo lançado verticalmente, de baixo para cima, só que temos que fazer uma análise em relação aos gráficos. A primeira afirmação diz que o gráfico 3 pode representar como varia a posição do corpo lançado em função do tempo. Exatamente, observe que os espaços aqui, nós temos aqui os espaços cada vez menores em relação ao tempo. Esse gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, significando que a velocidade tem sinal oposto da aceleração, e a aceleração seria negativo. Então, a afirmação A, ela é verdadeira. No B, está dito que o gráfico 1 pode representar a velocidade do corpo lançado durante sua descida. Bom, essa informação aqui, ou essa afirmação, ela é falsa, porque o gráfico 1, observe que ele mostra a velocidade decrescendo. Só que aqui é falado a respeito da descida. Quando o móvel está descendo, a velocidade tem que crescer. Então, o correto é esse gráfico em que nós temos sim uma reta decrescente, mas a partir de velocidade zero, e não de uma velocidade que decresce até zero. Então, essa seria a forma correta do gráfico, segunda afirmação. Ela é falsa. E a terceira afirmação diz que o gráfico 2 pode representar a aceleração do objeto lançado em função do tempo. Sabemos que no movimento uniformemente variado, que é esses casos de corpos lançados verticalmente, a aceleração é constante. E esse gráfico aqui, se for aceleração em função do tempo, a aceleração é constante. Logo, verdadeiro o item C. Fechamos aqui então as questões desse quiz. Só lembrando, se você deseja aprofundamento e detalhes, assista às nossas aulas no canal do YouTube. Ou você está convidado para fazer o curso 60 lições de Física. Um curso sensacional, com muitas questões de teoria. E o melhor de tudo, um preço extremamente pequenininho, não paga nem um café. Custa menos que o café que você toma, às vezes, na esquina. Certo? Então, fechamos aqui o quiz de hoje.